Olá pessoal, aqui quem fala é Vitor Góes Aros, sou discente, faço um mestrado em Engenharia Aplicada e Sustentabilidade no Instituto Federal Goiano aqui no campus de Rio Verde, né? Então hoje eu vou abordar um assunto que para mim é o meu dia a dia. Eu dependo, a empresa onde eu trabalho, eu dependo de licitações para construir, né? É um dos ramos que a gente atua, né? Dentro desse mercado, onde a gente precisa participar de um processo licitatório para conseguir a execução de uma obra, né? Então, nosso objetivo, né, da aula é apresentar o funcionamento prático, né, de uma licitação pública, né? Então, a gente vai entrar nos sites, abordar todo o processo, a gente vai abrir o edital, a gente vai ver os pontos mais importantes, né? Dar uma passada, entender o que é um edital, né? O que ele pede dentro do edital. Vamos demonstrar na prática como acessar, pesquisar, entender e acompanhar os processos, né? Desde a parte do início do processo licitatório até a parte da homologação, onde se encerra por si toda a parte da conclusão, quando você inicia a participação, né, dentro das empresas para participar dentro de um processo licitatório, né? Porque há uma disputa de várias empresas em busca da execução da obra ou execução de algum contrato em si, né? Não, eu vou focar mais na parte de obras, né? Mas dentro existe diversos tipos de licitações, né? Diversos produtos de limpeza, obras em si, né? Prestação de serviço, dentre outros, né? Então, acompanhar os processos licitatórios na plataforma digitais da prefeitura, né? Hoje, com a nova lei de licitação, a maioria das empresas estão aderindo ao Compras Gov. Então, toda parte do processo licitatório a gente entra dentro de uma plataforma do Compras Gov e a gente mesmo, é, por uma transparência maior, a gente coloca toda a documentação, todo o processo licitatório fica dentro dessa plataforma, dentro dessa disputa. Desde a fase de lance, disputa, até o fim até a homologação, certo? Então, como eu já disse, as etapas básicas da licitação, né? A gente vai abrir o edital, né, desde a publicação do edital, que fica disponível no site da prefeitura, né? Então, existe hoje vários sites, né? Alguns são pagos que avisam a você, vamos supor, você tem um ramo de material de limpeza. Então, se você, existem sites específicos que avisam dessa licitação. Pode ter uma licitação numa cidade tal de produto de limpeza e você vai meio que planejando ou aceitando se vai participar ou não, né? Tendo um planejamento, qual fica mais viável para sua empresa participar. Então, ali você, dentro desse site, do site da prefeitura, você consegue baixar o edital, né, o anexo, os termos de referência e os projetos, para você fazer uma análise e para ver também se sua empresa tem atestado suficiente, né, ou capacidade operacional, tanto financeira, né, para conseguir pegar a participar dessa disputa, né? Porque existem escalas, né? Tem licitações de 300 mil a 300 milhões, entre aspas. Então, às vezes sua empresa é, não consegue ter o perfil, né? Ter as características principais para conseguir participar dessa disputa, né? Então, vou mostrar também os envios de proposta e documentação, desde a parte do processo da geração digital, né, que são adotados do sistema eletrônico, a sessão pública, desde a abertura de proposta e lances, o acompanhamento online, né, que quando você ganha a licitação, outras empresas ficam acompanhando também o processo da habilitação, né,
desde do aceite da proposta até a fase da habilitação, onde a empresa tem tem a oportunidade, né, de às vezes questionar se está ok ou não da banca que está, banca entre aspas, quem está analisando essa empresa, né? Às vezes tem alguma divergência, você ela vai lá, apresenta a sua razão, né? Aí a empresa também tem a oportunidade de mostrar suas contras-razões. Então, é uma parte que demora, entre aspas, né? Um processo estatutório às vezes demora um mês, 2 meses para se concluir, por causa dessas contrarrazões e razões, né, que são apresentadas na fase de disputa, né? Então, aí por fim chega o resultado e a homologação, onde que são divulgados os vencedores, né? E a publicação dos contratos, né? Então, vou mostrar também, né, o passo a passo no portal da prefeitura, né, desde o acesso da prefeitura ou no portal de compras, localizar licitações, compras públicas, ou portal das transparências, onde também tem aviso, dispensa de licitações, é outra modalidade dentro do portal, né? Então, vou fazer os filtros, né? Onde tinha as tomadas de preços, né? Hoje, praticamente, hoje tem a concorrência e pregão. Não, na antiga lei de licitações, existia a parte de tomada de preço, né? Número de edital ou período, visualizações de editais, anexos e esclarecimentos. Então, vou, vou demonstrar, né, como acessar o edital específico, como fazer o download dos documentos, onde acompanhar os andamentos, impugnações, estados, contratos assinados. Então, vou mostrar dentro do site e mostrar o passo a passo para onde, o que documentação que precisa, quais certidões que precisa dentro dos sites do Cefaz de Goiás, INSS Federal, outros órgãos que a gente precisa, JUSEG, outros órgãos que a gente precisa precisa entrar para conseguir essas certidões negativas para conseguir participar dessas licitações. Então, eu vou mostrar isso no passo a passo para ficar mais claro, né? Quem pretende seguir esse caminho já consegue ter mais ou menos um norte para participar dessas disputas, né? Então, no site, a gente entra, vou colocar Prefeitura de Rio Verde, né? Vou colocar licitação. Então a gente abre, já vai para a parte das licitações dentro do, do site, né? Então já entra na aba, tá carregando, né? Então a gente já entra na aba. Aqui tem diversas licitações, né? Desde pregão eletrônico, aqui vamos para o registro de preços de futuras aquisição de material de higiene e limpeza. Então lá um valor estimado de 3.704. Isso aqui aí coloca o dia que colocou a publicação, que foi 17/6/2025, e o dia que vai ser a data de abertura. Então, dia 11/7 vai começar as disputas da licitação. Aí dentro tem o horário certinho, né? Então, eu vou pegar aqui na verdade, uma concorrência, né? Vou pegar uma concorrência. Aqui foi publicado no dia 3/6/2025 e vai ser listado dia 23/6. É uma concorrência para a contratação de empresas especializadas para a execução de uma construção do Parque Dona Ilza Atalaia, situado na Maria de Lourdes Campos, né? Então, vou entrar dentro cliquei, né, dentro naquele item, né, e vou aqui, ó, visualizar sem cadastro, certo? Aqui vai dar todos os itens, né, os anexos que eu preciso para analisar a licitação. Primeiramente, o que que eu olho? A gente olha o edital, né, que é o principal, e eu vou
na planilha orçamentária. Mas primeiro eu vou apresentar como é um edital. Vou baixar ele aqui, né? Vou baixar novamente para visualizar, né? E eu vou mostrar o que que o edital pede, né? O que que são os pontos mais importantes que a gente precisa olhar dentro do edital, né? Então a primeira parte, né, edital concorrência 90014 é de 2025, né? Então o edital concorrência, é o número dele, né? Aqui existe o processo, né? O modo de disputa que é aberto, né? O julgamento é o menor preço global, não por item. É o menor preço global. A obra, vamos supor, é 100 mil reais. Se você conseguir pegar por 90 mil reais, é pelo preço final, não por itens, certo? Aqui vai te mostrar o processo, né? Qual que vai ser e qual que é o interessado. O interessado hoje é a Secretaria de Esporte e Lazer, mas aqui pode ser Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, outros órgãos dentro da prefeitura que pode ser o interessado. E mostra aqui também a dotação orçamentária. Onde vai ser o recurso? Se vai ser recurso municipal, se vai ser um recurso federal, se vai ser uma mistura de recurso ou algum tipo de emenda positiva ou impositiva, né? Então tem várias linhas de dotação orçamentária da onde o recurso vai vir, né? Então aqui mostra o valor, né, da obra, o objeto do que vai ser construído, mostra certinho aqui aonde que vai ser a data onde que vai ser o horário, a data da realização, o começo da disputa, né? E aqui são sites onde que vai ser a disputa. Aqui vai ser nesse site aqui, ó, no Gov, Compras Gov, que é um site onde todas as empresas do Brasil, é um site oficial que o, a, o governo utiliza para disputar essas concorrências, pregões, etc. Né? Então, aqui a gente visualizou e, e vamos aqui para ver o que, que a gente precisa mesmo dar uma olhada, né? Então, aqui vai da parte do objeto, qual que é a condição de participação, que fala o que, que não pode, o que pode, não pode participar direto ou indiretamente da licitação. Aí fala do que vamos supor, o autor não pode participar, empresa que está, vamos supor, funcionário público não pode participar dentro dessa licitação. Então, são uma série de itens que falam o que pode, as condições que pode ou não pode, né? Então, e o que, que a empresa não pode fazer, né? Então as séries de declarações que você tem que assinar, duas declarações que a gente sempre assina, que é esse aqui, que inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no certame. Então, uma delas é não empregar menores de 18 anos, é, ou quando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que não emprega menor de 16, salvo menor a partir de 14 anos na condição de aprendiz. Então, existem uma série de declarações que a gente precisa assinar, que mais para frente eu vou mostrar as declarações que a gente precisa, né? Então, aqui fala sobre um pouco da proposta, né? O que você precisa colocar dentro da proposta, fala como vai ser o modo de disputa dos lances, a cada 10 minutos, 2 minutos, vamos por ser oferta a proposta, gera mais 2 minutos, então tem uma série de informações de como vai ser a licitação. Então, o próximo o que é que eu quero mostrar, o que que o óleo inicial, né? Então, o início, deixa eu buscar aqui. Vamos lá.
De início, o que você precisa apresentar? A carta proposta, né? Quando você ganha uma licitação à disputa, você precisa ter a planilha assinada, a carta proposta, o cronograma físico-financeiro, né? E com todos os detalhamentos de bonificações de indiretas e dos encargos sociais. Então, e junto com ela, você precisa fazer essa garantia de proposta, né? Então, onde que eu consigo essa garantia de proposta? Normalmente, eu vou no site da Multus, o Multus Seguros. Multus, Multus Seguros. Nesse site aqui, eu consigo o que eu preciso. Ou é seguro, é o seguro garantia, né? Ganhei um contrato de licitação, não é esse item por enquanto. A gente vai precisar desse item aqui, ó, participar de uma licitação ou concorrência. Então, a partir daí que a gente precisa, a gente coloca os dados e vai para os dados que eles precisam para surgir com essa garantia de proposta, né? Então, sempre é 1% do valor estimado. Então, se tá, vamos supor, 3 milhões, é 1% de 3 milhões. Mas normalmente uma certidão dessa varia em torno de 160 reais, R$ 180 para conseguir participar da licitação. Então, antes da proposta, do dia da proposta, você tem que estar com essa garantia em mãos. Não pode ser depois, né? Porque depois já não tem mais validade. Porque a documentação da empresa você tem que preparar antes da licitação. Você não pode organizar, vamos supor, você tem uma pendência dentro vamos supor, você vai tirar uma certidão de falência da comarca aqui de Rio Verde. Você não pode tirar essa certidão depois que você ganhou essa licitação, né? Então, você tem que estar com todas as documentações organizadas antes do dia da licitação, certo? Então, vou mostrar também como é uma planilha, né, orçamentária e como é um cronograma físico-financeiro. Vou mostrar aqui dentro do site da prefeitura. Então a gente vem aqui listar os anexos, planilha orçamentária e vamos baixar ela. Essa é a planilha orçamentária né, de todos os itens, desde os serviços preliminares até os diversos, né? Então a gente passa por instalações elétricas, as estruturas, é, instalação elétrica novamente, né, instalações hidrossanitárias, é, drenagem, alvenarias, divisórios, impermeabilização, cobertura. Então, assim, todos os itens discriminados até a parte final, que é o diverso, né? Então, aqui está todos os itens orçados dentro da composição de serviço, né? Discriminado pelo serviço, pela unidade de medida, né? Então, pelo preço com BDI, né? O preço final e até o preço total, né? Então, assim, se hoje eu quero dar um desconto, eu vou para 250. Aí a gente tem que colocar na fórmula para chegar na disputa, né? Então, vamos supor, essa obra está avaliada em 3 milhões, a gente consegue pegar com 10% de desconto. Então, eu tenho que chegar a essa planilha, né, dar os descontos necessários para chegar no preço que a gente ganhou, né? Então, e outra, o desconto tem que ser uniforme. Eu não posso dar, vamos supor, no final da obra um desconto de 90%. Aí está caracterizando meio que uma fraude, porque está mostrando para quem está analisando os engenheiros que você não vai entregar a obra. Então você vai pegar o preço cheio no começo desde o começo das estruturas e estrutura, as instalações elétricas, e vai chegar no final, que é a parte final da obra, vamos supor que pintura,
que uma parte final da obra você dá um preço agressivo de 90%. Quer dizer que você está meio que fraudando a licitação e que você não tem interesse de terminar a obra. Então, o desconto tem que ser uniforme, tem que ser desde o primeiro, que são os serviços preliminares, né, de locação, pintura, tapume, você tem que dar esse desconto proporcional desde o início da obra, né? Então, tem que ser, se você der 20% no começo do item, você tem que dar até o final, né? Ou 10% ou 15%. E esse aqui já é o cronograma físico-financeiro, né, da construção. Então, aqui a obra tá, tá prevista uma obra de 180 dias, né, 6 meses de obra, né. Então, aqui você meio que programa como vai ser o pagamento durante os dias, como vai ser executado, qual vai ser a porcentagem de execução. Então, aqui durante 30 dias, está mostrando aqui que você vai executar 6% da obra. Então, por ser um início de obra, tem uma dificuldade maior de formar equipe, então até a mobilização do canteiro de obras, tudo certinho, então demora um pouquinho para você estabilizar. Então, sempre o começo de obra sempre dá menos do que em relação aos outros meses, né? Então, primeiro mês tem a previsão de 6%, segundo mês 13%, 18%. Aqui o quarto mês você tem uma previsão de 30% do valor do contrato, né? Então vai variando, vai de acordo com a empresa também, variando essa porcentagem de como você vai administrar esse fluxo de pagamento é, de acordo com cada mês. Então, tem empresa que consegue, em vez de estar aqui 6%, consegue executar 13%, né? Então, vai variar muito. Então, mas é uma previsão do que você manda para a comissão que avalia também o que você vai fazer, que você tem que assinar e mandar para eles, que faz parte do processo licitatório. Então, a gente encaminha essa planilha orçamentária assinada, a gente caminha esse cronograma também assinado e a gente também, vou mostrar um exemplo aqui, uma carta proposta. Essa carta proposta, ela vem com dados, ela vem vou mostrar aqui na área de estações, 2025, proposta, modelo de carta proposta. Então, aqui é um modelo de carta proposta, né? Que você coloca os dados da concorrência, o objeto, os dados da empresa, o local, quem vai ser o responsável da empresa. É importante colocar o valor, até o valor extenso, né? É o prazo que você vai fazer a execução da obra. O prazo validado da proposta sempre é 60 dias, né? Contados com a abertura do certame. E colocar sempre em anexo que vai a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro. Então, são 4 itens que você precisa colocar para 4 itens que você precisa colocar para encaminhar nessa primeira etapa, que é a parte do aceite da proposta, né? A partir daí, depois desse aceite, você vai para a habilitação. Na habilitação da proposta, você vai passar por esses itens, né? Você tem que passar na habilitação jurídica, né? Habilitação econômico-financeira, como sua empresa está financeiramente, é, a documentação relativa às que são as certidões fiscais, né, da regularidade fiscal. Tem a documentação também da regularidade trabalhista, né? Se a empresa tem ou não tem alguma ação trabalhista, se está ok. E essas certidões têm que ser todas negativas, ou certidão positiva com efeito negativo, que não tem nenhuma pendência, que está ok com as certidões, né? E as outras declarações. E também tem que ter a documentação em relação à qualificação técnica, né? Então, você tem que ter toda a parte de documentação dentro do CREA, tanto operacional e profissional, e os atestados ICAT
para cada tipo de obra. Então, você tem que ter o atestado da empresa, até depois eu vou mostrar o exemplo, para que tenha, que comprove que o profissional ou a empresa consegue executar obras do mesmo tipo. Então, é muito importante você ter esses atestados e CAD. Vamos lá, vamos falar sobre a habilitação jurídica. Aqui, nada mais é que ele exige nessa habilitação jurídica, né? Que é o registro comercial, é o contrato social e é o contrato social vamos lá, é o contrato social e os documentos dos donos. Então, etapa um, habilitação jurídica. Habilitação juri- jurídica. O que eles exigem? Então, é o contrato social da empresa e, e os dos documentos donos, né? Então, se for limitada, tem que ter, no caso tem mais de um sócio, tem que ter dois documentos, né? Dois documentos que pode ser carteira de motorista, identidade, então, entre outros. Tem que estar dentro do prazo de validade. Senão não tem validade a carteira de motorista. Já aconteceu de eu participar de uma licitação e minha carteira de motorista venceu e eu não me atentar a isso. Não vale, não tem validade. Já a empresa desclassifica com essa carteira vencida. Não tem validade dentro da licitação, certo? Ou você tem que arrumar outra carteira, ou identidade, ou passaporte, dentro do prazo de validade, que consegue substituir essa carteira de motorista vencida. Dando início, dando continuidade, quer dizer, a, aos itens de qualificação, né? A gente passa para o item B, dentro do edital, que é a qualificação econômica financeira, né? Então, a gente precisa demonstrar, a empresa tem que ter os balanços patrimoniais, né? E demonstrações contábeis, nos 2 últimos anos em exercícios sociais. Ou seja, a gente está no ano de 2025, né? Então, a gente tem que ter o balanço patrimonial do ano e as demonstrações no ano de 2024 e no ano de 2023, né? Que a empresa está movimentando. E para que a gente quer essas demonstrações? A gente precisa, dentro das demonstrações, pegar os ativos circulantes, pegar o número final de realizável a longo prazo, passivo não circulante, colocar nessa fórmula para conseguir esses índices, né? Que é o primeiro índice que é o liquidez geral, o segundo índice de solvência geral, o terceiro que é o liquidez corrente. Então a gente tem que ter esses índices demonstrando que a empresa está, entre aspas, sadia, né? Então é o que, vamos supor, quem consegue ter um entendimento melhor, você tem que ter um alinhamento melhor com a pessoa da sua contabilidade. Então tem que ter uma pessoa que seja especialista nessa área e consiga estar bem alinhado, tem que estar bem estruturado para que não saia nada de errado nesses índices, nesses balanços, que possa comprometer a sua habilitação. Então, tem que contratar uma empresa de contabilidade de confiança, especialista para o seu ramo, certo? Então, é de suma importância. A terceira, a certidão que tem necessidade, essa certidão de junta comercial, né? Então, ela tem que estar registrada devidamente na junta comercial. Então, é uma certidão que exige, né? Então, é essa certidão, né, que a gente retira nesse governo do estado de Goiás, na JUSEG, é só pesquisar lá, certidão simplificada JUSEG. Ela já entra no site, no portal do empreendedor goiano, onde você consegue tirar essa certidão. A outra certidão que tem a necessidade de tirar dentro dessa qualificação,
essa essa certidão que chama licitação pública negativa. Então, o que que ela fala? Ela pesquisa as ações de falência de empresários, sociedades empresariais de microempresas ou empresas de pequeno porte, que são essas duas siglas, né, com abreviação. Então, ela busca se a empresa está com alguma recuperação extrajudicial ou recuperação judicial em andamento. Então, ela vai constar. Como a empresa está ok, ela verifica se, né, que tem nada a constar com esse CNPJ, né? Então, você entra lá no TJGO e pesquisa certidão para licitação pública. Aí você vai entrar lá, fazer o cadastro da sua empresa e, é, e você vai conseguir essa certidão. Muitas das vezes, você precisa, às vezes, entrar em contato com a comarca ou por um e-mail ou por um contato de celular e às vezes ela você paga a certidão e às vezes ela não sai. Então você sempre tem que verificar se teve alguma coisa. Aí ela às vezes envia por e-mail ou você no próprio portal você consegue retirar essa certidão. Mas muito importante você ter o contato da pessoa lá dentro que consiga, se der algum probleminha de envio dessa certidão, você contactar com ela e resolver o problema, né? E acontece às vezes, né? Então, são esses três, na verdade, são quatro itens, né, que você precisa estar bem alinhado para ter essa habilitação econômica financeira, né? Como eu disse, então é o balanço, né? O índice que você tem que estar feito. É importante o contador e você tem que estar assinado pelo contador e pelo responsável da empresa, né? Um dos responsáveis da empresa. E essa certidão da JUSEG, né? E demonstrando que você tá habilitado, né? Que está cadastrado na junta comercial e essa certidão negativa de falência. A certidão de falência tem um prazo de 60 dias para expirar. Já a JUSEG é um prazo de 180 dias para você fazer uma nova certidão. Então, você tem que estar sempre atento em relação a essas datas de vencimento. Já a regularidade fiscal, primeiro você tem a própria inscrição de cadastro nacional da pessoa jurídica, que é o próprio CNPJ. Então você vai lá no site CNPJ, CNPJ cadastro. Então é nesse site aqui você pega e consegue emitir aquele cadastro, né? Então o próximo item é a parte da prova de inscrição do cadastro contribuinte estadual ou municipal. Eu sempre pego esse cadastro, do Sintegra, né? Então eu entro aqui no Sintegra, que é esse site aqui, e vou no meu estado, né? Tem todos os estados aqui. Eu entro no meu estado e consigo retirar essa certidão, né? Então, tem a inscrição estadual lá demonstrando que eu estou cadastrado dentro da inscrição estadual, que eles pedem no edital, né? Então, ou, deixa eu botar lá, ou estadual ou municipal, né? Então, eu sempre coloco as duas porque quando eu tiro a municipal, a prova de regularidade municipal, já vem a inscrição municipal junto. Então, o próximo passo é tirar as três regularidades, a federal, né, que é da União, a estadual e a municipal. A, a federal essa certidão. Então, a certidão você procurar ali dentro do site do Google, INSS Federal Certidão, vai abrir para tirar esse tipo de certidão. Então, é de suma importância a certidão sempre estar negativo ou positivo com efeito negativo. Jamais quando a empresa, você tira uma certidão e ela está com a certidão positiva,
você tem que regularizar porque tem alguma pendência no sistema, ou às vezes às vezes você paga, vamos supor, um boleto que está atrasado, às vezes demora algum um certo tempo para tirar para deixar essa certidão negativa. Então é bom sempre falar com o seu contador para deixar essas certidões alinhadas, né? A próxima certidão é a certidão do Cefaz estadual, né? Então você entra no Cefaz estadual e você retira. Então você faz igual, esse é o site, né, para essa emissão, e você faz sempre vai aparecer esse campo, né? Tipo, se você é empresa, sempre coloca assim, né? Se você for empresa. Então essa é a certidão, né, que eles exigem, né? Sempre tem que estar negativa, lembrando, tem que estar negativa e com todos os dados corretos, né? Igual a engenharia, o seu CNPJ, e sempre olhar também sobre a validade da certidão, porque cada certidão tem um tipo de validade, algumas de 30 dias, outras 60, outras 180, né? Então, sempre ficar monitorando. A próxima certidão, ela fala que a próxima certidão é da prova de regularidade municipal. Então, você entra no Cefaz do seu município, né? Que vamos por hoje o meu município é o município de Rio Verde. No site você entra aqui no consultar protocolo, você vai entrar nessa aba do serviço cidadão, né? Dentro do serviço cidadão você entra aqui na aba certidão negativa. Aqui você consegue emitir, né? Emitir e sempre observar a certidão negativa, né? Então ela está ok. Então você vê todos os dados da empresa, você vê que ela tem uma inscrição municipal, né? Todos os dados certinho, ela tem uma validade até 20/8, né? Que é diferente das outras, né? Essa certidão está apta até o dia 20/8. E então a gente viu as três certidões, né, que eu mostrei, que tem a prova de regularidade. A outra certidão que eles exigem é a do FGTS, né? Então é uma a próxima certidão é a prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Então a gente vai no site, pesquisa sobre, vamos lá, FGTS, certidão. Bem tranquilo, já aparece no primeiro campo, consulta a regularidade do empreendedor, você coloca seu CNPJ ou CPF também, ou SEI, quer dizer, e coloca os dentro do campus aqui, é tipo uma senha, né, para detectar se não é um robô, né? Então você consegue já entrar e retirar essa certidão. E por último, e não menos importante, é a certidão de trabalhista. Essa certidão de trabalhista, você essa certidão aqui, ó, você entra no Poder Judiciário também, de Justiça do Trabalho. É só você colocar no Google certidão negativa de trabalhista. Ela é bem tranquila de achar também, né? Então é uma certidão que tem uma validade maior, né? 18/2, né? Tem um prazo de 180 dias para não ter mais validades. Então, e nela fala que não tem nenhum inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Então, essa empresa está ok nesse quesito. Então, se você tiver alguma pendência dentro dessas certidões, você não está apta para participar da licitação. Você tem que regularizar para ter condições para participar. E alguma das declarações, né? Então você tem as declarações que você precisa assinar até no fundo até a parte final depois eu vou mostrar. Existem alguns modelos que você precisa fazer que a prefeitura exige para ter condições, declarando que você
vai seguir, que analisou o projeto, que você vai ser o detetor do atestado, que não vai pregar nenhum menor de 18 anos, que não tem nenhum contrato com a administração pública, que esse aqui mesmo que extrapola a receita bruta máxima admitida pelo enquadramento de empresa de pequeno porte, né? Então, existe uma série de declarações que você precisa deixar já pré-pronto na hora da disputa, da, da disputa, você precisa mandar essas declarações todas assinadas, né? E se você não assinar todos que eles exigem, eles desclassificam você. E por último, você tem que ter a qualificação técnica, né? Então, cê- dentro dessa qualificação técnica, você precisa é, ter uma certidão, né? Que é a certidão que você vem aqui no CREA, né? Vem aqui no CREA, é um serviço de quitação, de registro e quitação, né? Que você emite tanto da parte profissional, tanto da parte operacional, onde você tá cadastrado dentro do CREA e tá, como é que fala? Não tem nenhuma pendência, não tem nenhum, às vezes nenhum boleto atrasado, às vezes tem algum crédito que você não pagou, então você tem que estar regularizado dentro do CREA para conseguir essas duas certidões. Outra coisa, a empresa tem que ter atestado tanto da parte profissional, tanto da parte operacional, que demonstre a capacidade técnica para executar o serviço em questões. Então, o profissional tem que ter no seu currículo, entre aspas, na sua CAT, essas execuções, né? Se não tiver igual, você tem que ter um serviço superior que demonstre que você consiga executar o que está programado aqui, tanto na quantidade, tanto no serviço, né? Então, vou mostrar aqui o que é um ACAT. Isso é um ACAT, né? Que você tira, você organiza, né, essa parte no CREA, né? Depois eu posso mostrar como faz uma ACAT, né? O que precisa para fazer, mas passando em mão, passando assim, olhando, isso aqui é um ACAT, isso aqui é de uma prefeitura que a gente fez lá em Porteirão, né? Então, ela tem todas as descrições, né, do que foi feito, né, nas observações e o atestado que quem assina é a parte do que o gestor do contrato, né, da prefeitura, ela atesta todos os, os serviços que tem a relação dos serviços executados que você fez. Então, ela atesta que a empresa executou o serviço abaixo selecionado dentro de uma boa técnica com desempenho plenamente satisfatório. Então, demonstra às vezes um profissional ou gestor de contrato que a empresa executou todos esses serviços, né? Então, de estrutura, mostra os quilos, a quantidade, né? Então, é importante dentro desse atestado ter a discriminação do serviço, né? A unidade de medida e a quantidade. Não tem a necessidade de colocar o preço, somente os três aqui, tá? Já tá ok, né? E por fim, a assinatura do gestor ou de um engenheiro cadastrado dentro da prefeitura, né? Então, eu mostrei aqui que é uma CAT, né, que é um atestado, né, e o que a empresa tem que ter para conseguir adequar ao que o serviço que está para ser licitado tem que ter para conseguir estar apto a se qualificar dentro da habilitação. Então não adianta nada você ter a qualificação econômica, fiscal, a jurídica, ok. Aí chega nessa última parte que a maioria das inabilitações acontece é porque o profissional não tem qualificação para executar esses tipos de serviço. Então, a maioria que a empresa desqualifica, né? Então, inabilita por não conseguir
atender a esses itens, né? Então, sempre você, dentro da disputa, você tem que ter uma consciência e colocar um preço que você consegue executar e não ir na onda, de outras empresas que dão um desconto muito alto. Então, você põe, antes de já ter um planejamento, uma convicção, até onde você pode chegar. Se é 16%, 18%, 15%, nunca, dependendo do item do serviço, você consegue ter uma margem maior, de 22%. Então você tem que ter um estudo, né? Você tem que pegar a planilha, estudar essa planilha para onde você pode chegar no desconto. E não descontar aleatoriamente, pensando que a prefeitura depois vai fazer um aditivo, que ou a prefeitura ou algum instituto vai fazer um aditivo que você vai ter algum ganho, entre aspas, depois. Elas não fazem isso. Então você tem que ter consciência no que você for fazer, né? Consciência no desconto que você vai dar para entregar a obra, né? Porque dentro de prefeituras sérias, eles não abrem para fazer esse tipo de manobra, né? Porque tudo tem transparência, tudo tem transparência, então não tem como, né? Não vai com essa cabeça do que você vai fazer alguma coisa de diferente dos outros, né? Porque é muito fiscalizado, tem os órgãos fiscalizadores que, que olham, né, nessa parte de esses contratos, né, já licitados. Então existe um grande monitoramento, né, TCU, TCM. Então são órgãos que trabalham muito na fiscalização desses contratos. Então não vá pensando que vou dar muito desconto que vou conseguir alguma manobra depois, né, porque você vai ser desclassificado e é perigoso você ser inabilitado, ter uma restrição de não participar durante 2 anos, um ano dentro do município. Você tem alguma penalidade. Então, são aqui alguns itens que eu apresentei, algum conteúdo, né? Espero que seja aproveitoso, né? Essa o assunto que eu abordei, né, o conteúdo que eu abordei, né? Então, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou separando eles e vou depois mostrando mais assuntos, né, dentro do portal, né, como é uma disputa, como tem que fazer essa disputa. Então, eu vou abrir outras aulas, né? Vou abordar outra palestra, outro seminário, sei lá, outro conteúdo para falar sobre isso, né? Então, eu falei até sobre as habilitações, né? Falei sobre a proposta e apresentei aos sites como entra dentro desses sites da prefeitura para identificar os editais, né? Então, espero que deu para analisar bem cada item, o que precisa, né? E quem quer seguir esse ramo, né? Tem o intuito de seguir trabalhar nesse setor, já tem um norte, mais ou menos, do que precisa para participar de algum edital, ou concorrência, ou alguma dispensa de estação, ou pregão. Então, espero que seja proveitoso esse conteúdo e vamos para depois para mais assuntos, né? Então, desde já muito obrigado e aí até mais.